Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula para a segunda série do ensino médio, né? Estamos aí tratando aí dos componentes, dos aprofundamentos aí do novo ensino médio. E vamos colocar aí o tema da aula de hoje, indicadores socioeconômicos, atividade 4, desenvolvimento 3, aula 5. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, professor de Geografia do Centro de Mídias, né? O aprofundamento desta aula é o hashtag Quem Divide Multiplica, unidade curricular número 1, números também importam, componente curricular 3, demografia, investigação das populações humanas. E é essa a proposta aí que nós vamos passar hoje, né? Hoje nós vamos ter aí a última aula do desenvolvimento da atividade 4, e aí na próxima aula entraremos aí na última atividade aí, que é a atividade 5, deste componente 3 aí, que vocês estão vendo aí desde o início do ano. Então, lembrando aí que nessa atividade 4 nós vimos aí os índices, né? Que nós temos os índices sociais e econômicos, né? Como o Gini, né? Que vê aí a questão do coeficiente, né? E da questão da renda, nós vimos aí o IDH, né? Todos os índices, índice de gênero, né? Demos a introdução em 2 aulas, né? Basicamente aí nesses índices socioeconômicos, né? E na atividade, e na parte aí do desenvolvimento, nós entramos aí em assuntos aí de unidades de conservação, das dimensões, né, que são a dimensão ambiental, a dimensão econômica, a dimensão política, a dimensão institucional, né, chegando aí, né, mostrando agora, né, as partes aí dos desastres naturais, que é o que a gente vai ver nesta última aula aí do desenvolvimento 3. Mas antes vamos aí ver aí os indicadores, as habilidades dos eixos estruturantes, né, que está aí na tela para vocês. E aí a gente tem aí investigação científica, né, que é a base aí do eixo estruturante que nós temos nesta relação. E as habilidades aí são as habilidades 01, 02, 03, 06 e a habilidade 12. Né, eu sempre lembro para vocês, né, quem tem interesse em saber a descrição dessas habilidades, está lá no mapa, né, do hashtag Quem Divide Multiplica, e aí vocês podem ver a descrição dessas habilidades aí do eixo estruturante, como também dessas habilidades aí do currículo paulista, que vai aparecer aí na tela para vocês, que é habilidades da primeira a terceira série do ensino médio, habilidade 205, 402 e 404. O objetivo é entender a importância dos indicadores sociais e econômicos para um melhor entendimento das características dos países. E eu falei para vocês que a gente vai ver muito, né, nessa aula aqui, nesse último desenvolvimento, né, na 5ª aula da atividade 4, sobre questões aí de desastres naturais. Então nós vamos começar aí com o vídeo, né, do IBGE Explica, o ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. E daqui a pouco nós retornamos para a aula. Até mais. Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegou a vez de falarmos sobre o Objetivo 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Devemos tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Sem dúvida nenhuma, este é um objetivo de extrema relevância. Afinal, o aquecimento global coloca a própria vida humana em risco. Séculos de industrialização e ações do homem, como a derrubada de florestas, fizeram com que a temperatura global aumentasse. De 1880 a 2012, a temperatura global média aumentou em 0,85 grau. Bem, se em 132 anos a temperatura não aumentou nem 1 grau, não precisamos nos preocupar tanto, certo? Errado! Nas últimas décadas, a intensidade das emissões de gases de efeito estufa, considerados os principais responsáveis pelo aquecimento global, aumentou vertiginosamente. Desde 1990, ou seja, em menos de 30 anos, as emissões de dióxido de carbono aumentaram em quase 50%. E as emissões cresceram mais rapidamente entre 2000 e 2010 do que nas décadas anteriores. É preocupante que 17 dos 18 anos mais quentes já registrados tenham acontecido desde 2001. Portanto, o contexto atual é crítico. O aquecimento global tem consequências graves. Ele impacta a agricultura e a biodiversidade e potencializa a incidência e a força de eventos naturais como tornados, furacões e ondas de calor.
Como resultado, pode haver escassez de alimentos, extinção de espécies, danos estruturais em países afetados por desastres e enormes fluxos de refugiados. O derretimento das geleiras é outro fator preocupante. De 1901 a 2010, o nível do mar aumentou em média 19 centímetros. É um assunto especialmente sensível para pequenas ilhas que correm o risco de desaparecer, como Kiribati, uma nação situada no Pacífico que já adquiriu terras em outros países tendo em vista seu destino iminente, já que a maioria dos efeitos da mudança climática persiste por muitos séculos, mesmo com a interrupção de todas as emissões. De acordo com a Agência Internacional de Energia, as emissões globais de dióxido de carbono oriundas do setor energético mantiveram-se estáveis de 2014 a 2016, apesar do crescimento econômico próximo de 10% no período. Entre outros fatores, isso se deve aos esforços de mudança para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, como ocorre na substituição do uso do carvão mineral altamente poluente por fontes como a eólica e a solar. O combate às mudanças climáticas é um problema de todos, um verdadeiro desafio global. Ele ignora as fronteiras nacionais. Não basta determinado país agir sozinho e zerar suas emissões de gases de efeito estufa, enquanto seu vizinho age no sentido contrário. Portanto, são necessárias intensa articulação e cooperação. Isso inclui, além dos estados nacionais, empresas, organizações internacionais, sociedade civil, entre outros atores. Temos que agir agora! Como o próprio ODS 13 diz, devemos tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. É isso aí! Não deixe de ver os vídeos sobre os outros 16 objetivos no nosso canal, curtir e compartilhar. Assim você ajudará o IBGE a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Beleza, aí mais um ODS aí apresentado para vocês aí, nesse componente aí, né? Eu já passei diversos ODSs que fazem parte, né, do nosso cotidiano e também fazem parte aí dessas ideias, né, que nós temos aí nas nossas aulas aí, deste componente 3 aí, né, que faz parte aí do aprofundamento aí, hashtag quem divide multiplica. Vamos lá dar uma introdução aí sobre os desastres naturais, aí tá aí na tela para vocês. Os desastres naturais podem ser provocados por diversos fenômenos, como inundações, escorregamentos, erosão, terremotos, tornados, furacões, tempestades, estiagem, entre outros. Outro fator é o processo antrópico, aliado à urbanização, que nas últimas décadas, principalmente no Brasil, em que o crescimento das cidades levou pessoas a morar em áreas impróprias à ocupação, aumentou as situações de perigo e risco de desastres naturais. Então nós temos duas características aí dos desastres naturais, né? Os desastres naturais que são realmente naturais, né? Que são aqueles aí na qual a natureza, né, acaba, né, efetuando, né? Pode ser aí problemas, né, em relação ao processo endógenos, né, que nós vimos lá, né, que a gente assiste, né, em outras aulas aí falando sobre as camadas internas do planeta, né? E aí a gente tem a introdução, por exemplo, de terremotos, né, de vulcões, né, então sismos aí, né, afetando aí o nosso planeta. Como também tem processos externos, né, que é a questão do clima, né, furacões, tornados, né, ciclones, né, que estão relacionados aí à climatologia, né, a questão das massas de ar, né, todo esse processo que nós temos aí no mundo, né. Agora nós temos os desastres que são, né, ocasionados aí pelo ser humano, que são os desastres antrópicos, né, principalmente aí quando falamos aí na urbanização, que é um processo aí que vem aí principalmente aí no período da Revolução Industrial, né, em meados do século XVIII, e que só foi aumentando cada vez mais aí com a introdução de inúmeras pessoas aí saindo aí do campo, vindo para a cidade, né? E, logicamente, com os processos socioeconômicos e a falta de infraestrutura e organização em muitas regiões, não só do Brasil, mas também em outras partes do mundo, fez com que, né, essas pessoas se alocassem em locais impróprios, na qual ocorrem escorregamentos de terra, né, por causa aí das chuvas, né, como a gente está vendo aí, né, nas reportagens, né, na imprensa, mostrando aí vários escorregamentos, que aqui no Brasil pode acontecer principalmente no início, né, do verão, aí em dezembro até mais ou menos fevereiro e março, como também em meados, né, do ano, né, que nós estamos vendo aí na região Nordeste e também na região Sul do país, com excesso de chuvas,
que estão proporcionando nessas regiões, tá certo? E aí, falando de urbanização, vamos lá, ó. Urbanização e desastres socioambientais. Então tá aí, ó, crescimento desordenado das cidades em áreas impróprias para ocupação, intervenções antrópicas como desmatamentos, cortes, aterros, alterações nas drenagens, lançamento de lixo e construção de moradias, entre outros fatores que fazem com que, principalmente nos grandes centros, ocorram aí problemas aí de desastres, que nós chamamos aí de desastres socioambientais. Então, essa intervenção antrópica, construção de casas em áreas indevidas, principalmente em áreas de morros, né, com retirada de vegetação natural, com o passar do tempo a chuva penetra por debaixo dessas casas e aí faz aquele efeito dominó, né? A casa de cima ela acaba cedendo, né, e derrubando aí as outras casas embaixo, proporcionando aí grandes desastres, como a gente vê aí, né, como eu falei para vocês, em épocas também de verão e inverno aqui no Brasil, porque dependendo das regiões chovem, né, como acontece no Nordeste aí e no Sul, chove mais nesses períodos de inverno, tá certo? Aqui no verão, mais na região Sudeste, ocasiona aí muitos desmoronamentos, aí, escorregamentos de terra em regiões de morro, né, na qual as pessoas buscam moradias porque não têm condições econômicas de estar morando lá em regiões mais planas, né, o custo é mais elevado. Então vamos ver aí um mapa do Brasil com os desastres naturais por região, né? Então são desastres aí mostrados aí de acordo com a Defesa Civil aí de cada estado por regiões. Então a parte verde é a região norte, e aí nós temos aí o que acontece mais na região norte: incêndios florestais e inundações. Na região nordeste, que está em amarelo, nós temos lá secas e inundações. Na região que está mais ao centro lá, né, num amarelinho mais claro, vamos dizer assim, incêndios florestais. O azul, que é a região sudeste, deslizamento e inundações. E na região vermelha nós temos aí inundações, vendavais e granizo. Então vejam, né, que boa parte aí das características de desastres naturais que nós temos no Brasil tem a ver muito com incêndios florestais, tem muito a ver com inundações, né? Na região nordestina, por exemplo, nós temos aí as secas, né? Apesar que em outras regiões, como no sul do Brasil e algumas outras regiões aí em menor escala, nós temos lá os desertos antrópicos, né? Principalmente aí pelo mau uso do solo, através aí principalmente da agropecuária. Então são vários efeitos aí que nós observamos, né? Dependendo por região desses desastres naturais, que muitos deles são proporcionados aí pelo ser humano. Por isso que nós falamos aí desses desastres naturais ser de forma antrópica, ou seja, feito aí pelo ser humano. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver aí desmatamento de florestas, aí mudanças no clima, né? Se for analisar pela porcentagem do Brasil, né, o efeito aí de emissões de gases, né, de efeito estufas, que são provenientes de queimadas e desmatamentos, são aí em torno de 58% no Brasil. Então essa questão aí das queimadas, essa questão aí, né, de você ter aí as queimadas das florestas aqui no Brasil, que é o ano todo em quantidades aí muito acima, né, do que deveria ser, porque nós temos queimadas naturais, né, principalmente em épocas secas, né, principalmente aí quando, né, a vegetação fica muito seca e ela é propícia a queimadas, né, que muitas vezes, logicamente, é incentivada pelo ser humano até de forma, né, que não é assim proposital, né, como por exemplo jogar uma pituca de cigarro, né, no meio de uma região seca, né, na qual tem uma mata seca, e aí tornam-se aí incêndios até incontroláveis. Mas tem também de forma proposital, quando se faz queima aí de florestas para o cultivo posterior à agricultura e à pecuária, né? Tem formas aí de se fazerem sem a necessidade aí de queimas de vegetação, principalmente quando a gente fala de queimas de vegetações originais, o que logicamente ocasiona um efeito dominó, propagando outros efeitos naturais que causam, né, malefícios não só para o ser humano, mas como para também outros seres vivos, tá certo? Vamos lá para suscetibilidade aos principais processos associados a desastres naturais
no estado de São Paulo. Então nós temos lá o mapa do estado de São Paulo e a gente vai observar lá no canto superior à esquerda, né, uma imagem, né, da parte que nós chamamos de parte A, que fala sobre o colapso de solo, isso na cidade de Dracena. Então houve lá um colapso de solo que a gente observa aí na imagem. No item B, né, nós temos aí, né, uma abertura no solo chamada aí de Vossoroca, em Mirassol, né, em 2008, né, a Vossoroca aí por efeitos aí do uso impróprio aí do solo, né, retirada da mata vegetal, provavelmente por agricultura ou pecuária, e aí se torna esse grande sulco, que aqui no Brasil nós chamamos de Vossoroca ou Bossoroca. No item C, né, na imagem C, né, que está lá na parte central à esquerda, né, nós temos aí uma inundação na cidade de Iguape, em 2005. Na letra D, na parte de baixo aí do mapa, um escorregamento, né, num morro em Osasco em 2006. E na imagem E nós temos uma erosão costeira em Caraguatatuba, né? Então a gente tem aí processos associados aí a desastres naturais, que são realmente naturais. Por exemplo, a enchente em Iguape é um processo natural, né? Pode ter aí proveniente aí de um processo de mudança climática, mas já havia esse processo aí, já acontece esse processo há vários e vários anos. Mas quando a gente vê, por exemplo, em Osasco um escorregamento de terra, a gente vê casas construídas lá, nessa região de morro. Então, a probabilidade de ter acontecido um desastre natural por causa aí de fatores antrópicos é muito grande, como a gente viu aí em outras imagens. Tem uma fotografia aérea de lama no mar, né? Então isso aí, né, a gente está vendo aí a imagem, é uma fotografia aérea de imagem, né, que é de lama, né, saindo aí para o mar, principalmente porque aconteceu lá fatos, né, de colapsos de terra, né, de reservas minerais na região de Minas Gerais, que chegou até o Oceano Atlântico. Então, o exemplo que eu trago aqui na próxima imagem, pode colocar a imagem da rua de Bento Rodrigues, né, após o desastre. Então, aquela imagem, essa imagem são de resíduos, né, de terra, né, por causa aí das barragens terem cedidos, né, na região de Minas Gerais, e veio até o Oceano Atlântico. Na próxima imagem nós vamos ver um bairro, né, que ocasionou por causa das barragens, né, o bairro aí totalmente, né, destruído aí após o desastre aí que nós estamos, né, observando, que nós vamos observar agora, né, uma animação, né, que faz parte aí, né, de uma imagem de satélite de Brumadinho, né, que está lá antes e depois aí de rompimento. Então já vejo, a gente está observando a parte marrom aí que está se estendendo, né, que vai aí no entorno do rio. Quando ele aumenta, é porque a barragem cedeu, né, a gente vai ver lá no canto direito, né, a gente vê um aumento lá da cor marrom, é a barragem que foi lá para o rio e aí acabou, né, tendo todo, né, esse barro indo, né, para o Oceano Atlântico. Então vejo, né, as imagens como elas mudam, né, do leito do rio. É só observar o leito do rio, né, e como ele aumenta aí a lama, né, no leito do rio, porque a barragem ela acabou cedendo, né, e boa parte aí foi coberto. Além dos bairros, né, o principal deles na rua Bento Rodrigues, aí num dos bairros aí da região de Brumadinho, né, na cidade de Brumadinho, também o rio, né, ele acabou, né, perdendo aí, né, a sua vida praticamente, né, e ela pode ser reposta, né, logicamente, né, tá vendo aí os efeitos, né, que aconteceu, né, os seres vivos dos rios acabaram morrendo, as pessoas que dependiam desse rio também acabaram aí sofrendo as consequências, fora as mortes aí que foram ocasionadas aí nessa região. Aí eu trouxe uma outra foto de uma residência aí da área rural aí de Brumadinho, que também foi atingida aí, né, por essa queda aí, né, das barragens aí. Porque essas barragens aí, elas são feitas aí pelas empresas, né, que retiram aí recursos minerais, né, então ele retira terra, né, e essas terras eles acabam concentrando em uma região.
E, logicamente, né, você vai colocando terra, chove, né, tem já a umidade, já tem a água dessa própria terra. Então, essa água vai se concentrar lá também, né, junto aí com a água da chuva. E se a barragem não estiver bem, né, não ter uma manutenção, não ser observada aí, né, coerentemente, né, acaba cedendo, e foi o que aconteceu com Brumadinho. Então, quando há esse desastre, é um processo de ação antrópica e nítido aí, que acabou ocasionando aí, né, a morte de dezenas de pessoas, né, na realidade, de Brumadinho, mas que ocasionou também, né, um fato, né, de alteração em áreas naturais, tá certo? Então vamos lá, já que a gente está falando de ação antrópica, vamos lá falar sobre ação antrópica, tá aí, ó. A visão da natureza como objeto e fonte inesgotável de recursos à disposição do homem desencadeou práticas de produção calcadas na exploração intensa e, por vezes, desmedida dos recursos naturais, com efeitos danosos para a natureza e o próprio homem. Então a gente tem essa relação, né? Quando o ser humano ele acaba, né, manuseando, né, interesses aí naturais, né, que é o caso aí da retirada de matéria-prima, existe um exagero, né, muitas vezes, né, e aí acaba se retirando e sofrendo aí processos aí de ações antrópicas na natureza, o que pode ocasionar desastres, como é o caso aí do exemplo aí de Brumadinho, tá certo? Outras atividades também exercem aí, né, fatores negativos em ação antrópica, apesar da necessidade do ser humano. Então nós temos aí, por exemplo, as atividades agropecuárias, né, que é de suma importância para o ser humano, mas que muitas vezes é mal utilizada, acaba afetando a natureza. Então pode pôr aí na tela aí as imagens, né, enquanto eu vou falando. Então nós temos aí, por exemplo, as pesquisas que são feitas aí do solo, são feitas aí pesquisas para, né, uma melhor produção, né, tanto aí da questão dos alimentos, como também da criação de animais, né, que depois fornece aí alimentos aí para os seres humanos e outras matérias-primas. Mas se ela é feita aí numa situação, né, de não controle e falta de eficácia, vai afetar aí o solo, né, e, logicamente, consequentemente, vai haver aí uma ação antrópica nessa relação. Pode voltar aqui para mim, por gentileza. E essa ação antrópica que acontece, ela vai, logicamente, ocasionar problemas na natureza que muitas vezes elas não é que elas vão ser irreversíveis, mas que vão levar anos e anos, né, podendo levar aí séculos até para reverter esse processo que o ser humano fez aí, né, em algumas décadas, né? Então, principalmente o solo é muito atingido, a atmosfera é muito atingida aí, a água, né? Então, todos esses processos da natureza são fortemente atingidos aí por processos antrópicos que são feitos aí de qualquer maneira, sem um controle e sem uma eficácia. Vamos lá para a próxima tela. Está aí um exemplo aí, né, da vossoroca, né, como eu já mostrei numa imagem, mas aí uma imagem ampliada aí para vocês verem de uma degradação do solo por uma atividade agrícola. Então esse sulco que aparece aí, né, que é um processo até irreversível, mesmo aí fazendo um replantio, uma colocação de solo, ele vai ter aí dificuldades para plantar novamente. Tá aí, ó, é a vossoroca ou a bossoroca, como é falado aqui no Brasil. É um dos exemplos aí que nós temos desse processo aí antrópico que é feito pelos seres humanos, né? Lembrando que a agricultura, né, já é cultivada aí há mais ou menos 10 mil anos, né? Mas não dessa forma degradante como a gente vê aí nessa imagem que a gente viu anteriormente, tá certo? Outra ação antrópica que é no mundo, né, no Mar de Aral. Né, o Mar de Aral aí aparece aí na imagem para vocês e vai vendo aí a diminuição com o passar do tempo, né? Então o Mar de Aral ele está sendo cada vez mais diminui a quantidade de água, né? Porque ele recebia boa parte da sua água do Rio Volga, né? Só que as águas do Rio Volga eles estão sendo desviados para a agricultura e pecuária desde a década de 1960 mais ou menos, né, numa maior quantidade, né? E aí chega aí 2014, nós temos em torno aí de 5% mais ou menos da quantidade de água atual do que se tinha no Mar de Aral,
né, antes aí desse desvio de quantidade de água aí do Rio Volga, que abastece aí, né, as águas aí do Mar de Aral. Então já é um outro processo aí de desastres naturais que a gente acompanhou aí, feitas aí por ação antrópica. Outra ação antrópica é o lixo nos oceanos, né? Então, o indivíduo vai para a praia, né, leva lá comida, bebida, mas não se preocupa com o descarte do resíduo sólido. E aí acaba ficando lá na praia, né? Então é como se a praia fosse, né, um grande lixão a céu aberto, né? Aí despeja no oceano, polui as águas, contamina as águas, afeta os seres vivos, né? A gente tem vários exemplos aí colocados aí, né? A famosa imagem da tartaruga, né, com o canudo nas narinas, né, proporcionou aí leis ambientais aí em boa parte do mundo proibindo aí, por exemplo, o uso de canudo plástico, né? Então, assim, muitas coisas que são proibidas, né, porque só assim, por lei, né, que o ser humano, em certa parte, entre aspas, aprende a, entre aspas, também respeitar o meio ambiente, né? Então, se proibiu aí, por exemplo, o uso de canudos plásticos. Aí, inclusive aqui no Brasil é proibido esse uso, né? Então se usa aí, né, canudos aí recicláveis aí, né, ou canudos aí que são reutilizáveis, na realidade, né? Então essa poluição dos oceanos não é só feita pelo ser humano diretamente, também é feito aí indiretamente através aí, por exemplo, de plataformas de petróleo ou, né, quando transporta, né, o petróleo. Então está aí na tela para vocês, nós temos aí a plataforma de petróleo e nós temos um navio petroleiro. Ambos, né, eles acabam, né, jogando, né, o óleo, né, ou a retirada aí do petróleo, né, muitas vezes acaba vazando aí por falta até de manutenção, ocasionando até explosões, como já aconteceu aí várias vezes, né? O navio petroleiro, além, né, de deixar graxa, óleo diesel, né, deixa também aí vazar aí petróleo quando está levando de uma região para outra. Então são vários fatos aí que acabam proporcionando problemas aí na nossa relação com a natureza. Poluição atmosférica também, né? O ser humano já faz há muito tempo, né? Principalmente aí no início da Revolução Industrial, em meados do século XVIII. Tá um outro exemplo aí de poluição atmosférica, uma central de energia, né, nos Estados Unidos, lá no Novo México, né? Então a gente observa aí, né, o alto grau de poluentes que está acontecendo aí. Então ela é uma foto tirada aí antes da instalação do equipamento de controle de emissão para remoção de dióxido de enxofre e material particulado, né? Mas olha quanto tempo, né, eles levaram aí para colocar esse material aí que absorve esses poluentes, né? Então muitas coisas aí são feitas aí depois de longos e longos anos. Tá certo, galerinha? É isso aí, né? O tempo já acabou aí. Vamos para orientações para o aluno? Então, na finalização dessa atividade 4, nós temos aí orientações para o aluno, dando uma continuidade ao trabalho aí da estação por rotação, né? E ainda em grupos, né? Então indicamos aí um diálogo dando espaço para que os estudantes expressem suas ideias e percepções quanto ao tema população, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, que nós tratamos aqui, né, nesse componente, né? A partir disso, faça intervenções caso seja necessário e solicite um registro que pode ser por meio digital compartilhado, por exemplo. Se não tiver por meio digital, pode ser por meio analógico. De olho na integração, os estudantes trabalharam no componente 2, reflexões sobre o poder do contrato social às redes, o texto de Jean-Jacques Rousseau, discurso sobre a origem da desigualdade. Solicite que os estudantes façam uma relação entre o que é discutido no texto com o crescimento populacional e o desenvolvimento sustentável. E aí pode fazer uma avaliação, considere também avaliar o trabalho realizado, tendo como baliza os eixos estruturantes, com o objetivo de fomentar o protagonismo do aluno e a corresponsabilidade do estudante ao avaliar sua atuação no processo de pesquisa e criação, assim como a identificação das experiências vividas nas atividades, tais como o trabalho colaborativo, a comunicação dos critérios e da própria apresentação,
a responsabilidade na realização da tarefa e na relação com os demais no grupo, entre outras experiências que contribuem para a sua atuação no mundo do trabalho. E aí sim, finalizamos aí a atividade 4 e na próxima aula começaremos aí a última atividade desse componente. Não esqueçam de avaliar essa aula, tá aí o QR Code, o link para vocês. Até a próxima e até mais.